Paz do Senhor, irmãos. Bom dia. Que bom recebê-los aqui nessa manhã para esse momento de comunhão, esse momento de ceia. Nós estamos com uma ausência nessa manhã. Na verdade, não é nem nessa manhã, nesse período do carnaval. O Comep 61 está acontecendo lá na Matriz e muitos dos irmãos, principalmente jovens e adolescentes, acabam indo para lá participando. Mas que bom que você veio aqui para essa manhã. Eu quero convidar você então a se colocar de pé, abrir a sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 1. Quero ler com os irmãos do verso de número 6 ao verso 14. Diz assim esse texto: por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação de... Amém? Obrigado, meus irmãos, podeis os assentar. Queridos, neste texto aqui, Paulo começa fazendo um resumo do Evangelho e recomenda a Timóteo ser forte num contexto de vida que naquela época se manifestava em colapso. Imagine, naquela época já havia um colapso ligado ao contexto social. Então Timóteo deveria manter viva a chama de Deus, que ele havia recebido por imposição de mãos. Então ele era um chamado, ele era um vocacionado, ele era alguém que foi separado e ungido para pregar o Evangelho de Cristo. Então isso era esse dom que ele havia recebido. Paulo aqui, ele não apresenta detalhes, mas ele estava preocupado com Timóteo. E no verso de número 6, logo no primeiro texto, no primeiro versículo que eu comecei a ler, ele fala assim, torno a lembrá-lo. Então, se Paulo está lembrando Timóteo, ele já havia feito isso pelo menos mais de uma vez. Ou seja, ele estava lembrando, Timóteo, reavive o dom, coloca a chama acesa para funcionar na sua vida. Há uma diferença entre talentos humanos e dom de Deus. Talento humano é habilidade natural, ligado muitas das vezes a genética ou adquirido de uma maneira por meio de treinamento, e é comum a todas as pessoas. O dom de Deus, ele é bíblico, ele é espiritual, e é uma capacitação sobrenatural do Espírito Santo para treinar cristãos para edificar a igreja de Cristo. Então, os talentos focam no desenvolvimento pessoal, profissional das pessoas, enquanto que os dons de Deus focam na obra de Deus. Então, quando Paulo está dizendo para Timóteo, aviva a chama, ou torna viva a chama do dom que você recebeu, ele está chamando Paulo para entender então que havia algo de Deus sendo trabalhado na vida dele. Então o verbo aqui é tornar viva essa chama, é despertar, é reavivar, é reacender, que significa manter a chama do fogo acesa, ou seja, queimando, ardendo, incandescente. Era essa a ideia de que Paulo está falando para Timóteo.
despertar seu dom, Timóteo precisava reacender esse fogo. E o que estava acontecendo é que ele estava se apagando. Então, essa chamada de Paulo a essa realidade na vida de Timóteo é como que um soprar de cinzas num tição que você vê que as brasas estão ali, mas o fogo, ele está perdendo a sua força. E isso é tão interessante, irmãos, que quando Deus fala assim, pelo fato de você ser morno, não ser quente nem frio, mas ser morno, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca, é porque o que Deus está falando ali é que era alguém que era quente e agora estava esfriando. Então a mornidão, ela é um esfriamento. E é isso que Deus rejeita. Ele não está falando de uma mornidão que é alguém que está frio e está aquecendo. Então esse é o sentido. Então o que estava acontecendo com Paulo aqui, irmãos? Parece que por alguma razão Timóteo estava se esquecendo de que o Espírito Santo habitava nele. Por isso que no verso 14, Paulo, ele falando essa questão, fala assim, ó, quanto ao que foi confiado a você, guarde-o, por meio do Espírito Santo que habita em nós. E esse é o maior ponto de maturidade da vida de um cristão. Você nunca perdeu o foco de que o Espírito Santo habita em você. Nós precisamos ter isso vivo na nossa mente. Todos nós, irmãos, podemos perder ou esquecer da alegria da conversão. Todos nós podemos esquecer daquela felicidade quando nós fomos batizados. Todos nós podemos desconcentrar da esperança da volta de Jesus. E podemos permitir que essas lembranças de fé, que um dia foram prazerosas, feitas muitas das vezes com risos e lágrimas, elas se apaguem de modo completo ou parcial das nossas memórias. É por isso que esse esfriamento faz com que as pessoas distanciem de Deus, porque essas virtudes espirituais, esse dom que foi manifesto, mesmo da salvação, do batismo, da comunhão, da vida com Deus, ele pode perder essa essência na vida das pessoas. Então Paulo, ele está falando coisas que precisamos também pensar na nossa vida. Eu não sei porque isso estava acontecendo com Timóteo, mas talvez a sua saúde frágil o tenha enfraquecido, e de tanto ele lutar contra as suas dores no estômago, que Paulo chega até a falar para ele tomar um pouco de vinho, talvez ele estivesse cansado de viver. Talvez na crise ele tenha orado para que Deus viesse em seu socorro e pusesse fim à sua aflição. E como Deus não lhe respondesse do modo como ele queria, talvez Timóteo tivesse ficado desanimado, quem sabe decepcionado com o próprio Deus. Entende que isso é muito comum na vida de qualquer pessoa. Quando você se decepciona com Deus, as coisas não acontecem do jeito que você quer. Você ora, né? E como diz o ditado, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. E aí a gente fala assim, de quem é a culpa? Aí é do próprio Deus. Então isso pode ser um ponto forte. E esse é um problema antigo, irmãos. Tem muita gente hoje decepcionada com Deus. Paulo estava preocupado com Timóteo, temendo que seu filho entrasse num processo de desânimo ou já tivesse desanimado. Por isso Paulo pede para ele não esquecer, fossem quais fossem as circunstâncias, que o Espírito Santo habitasse nele. Então, irmãos, essa recomendação, ela vale para cada crente hoje. Você precisa ter consciência, o Espírito Santo habita em você. Por isso podemos guardar o depósito da fé aquele dia. Então, coisas que acontecem com Timóteo, acontecem conosco. O que pode estar acontecendo conosco? Aí eu te pergunto, por que um crente permite que o dom de Deus se apague na vida dele? Por que um crente se esquece que o Espírito Santo habita nele? Normalmente as pessoas chegam a essa conclusão porque certas coisas acontecem. Desânimo, descrença, falta de compromisso com a santificação, falta de envolvimento no projeto de Deus. E o pior é esquecer que o Espírito Santo habita nele. Aí a gente fica pensando, gente, que religião é essa que Deus habita com as pessoas ou nas pessoas? Percebe? Porque quando você olha a história das religiões,
Não há um registro de que Deus habitasse com as pessoas. Deus habitava no mundo deles. Mas aqui a Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo e Ele habita em nós. Às vezes eu fico pensando, será que Ele não é um Deus fácil demais? Será que não estamos querendo um Deus difícil, que só se pode ter acesso a Ele uma vez por ano? Não é toda hora, não é todo dia, não é todo domingo? E o fato de haver uma facilidade de acesso a Deus também é uma banalização. O que tem apagado o nosso dom e precisa ser reaceso? Então, algumas coisas apagam o dom na vida das pessoas. Por exemplo, as pressões da vida. Nunca foi fácil viver. Se você olhar a história da humanidade, cada geração, no seu contexto, na sua época, teve a sua superação, teve as suas aflições, tiveram os seus problemas. As pressões geram diversas dificuldades que atrapalham ou tornam mais desafiadora a nossa proximidade, a nossa dedicação a Deus. Porque todo mundo está vivendo isso. Às vezes, essas pressões atuam na mente. Às vezes essas pressões atuam ao longo do tempo. Às vezes essas pressões, elas são vistas nas nossas prioridades, nas nossas escolhas, nas nossas decisões. Aí se ajunta a isso um contexto da agitação da vida moderna, correria, pressa. Aí você vai ver as agendas lotadas, os compromissos de trabalho que deixa pouco ou nenhum tempo dedicado à vida espiritual, ao serviço no templo. Você vai ver as preocupações materiais, o foco excessivo, irmãos, no acúmulo de riquezas, ansiedade com o futuro financeiro e a luta para pagar contas todo dia. Isso cria um ambiente que sufoca a dedicação a Deus. Eu preciso arrumar dinheiro para pagar minhas contas, eu não pago conta com oração. Às vezes a gente esquece um exemplo simples que foi pregado aqui há muito tempo atrás. Quanto mais tempo você gasta orando, menos tempo você gasta resolvendo problema. Também existe um contexto ligado à nossa cultura atual que quer prazer imediato, afasta as pessoas das renúncias necessárias para uma vida de fé, para uma vida de serviço. Isso é chamado de hedonismo. Percebe? Eu estou focado no prazer, aquilo que me dá prazer, aquilo que me faz bem, é a minha felicidade. Então, toda vez que nós focamos nessa visão, nós também arrefecemos nesse ânimo de buscar a Deus. Também existe hoje um problema sério que está ligado ao cansaço emocional, que vem por uma sobrecarga de trabalho, conflitos familiares. Isso gera um esgotamento na vida das pessoas e diminui a energia que as pessoas teriam para servir a Deus. Por outro lado, além de tudo isso, dessas pressões sociais, há uma influência social que está ligada à zombaria, à crítica, à resistência de quem não compartilha a fé. Às vezes pode ser dentro da família, às vezes pode ser dentro do casamento, às vezes pode ser no círculo de amizade. E isso, com essas cobranças, gera um desânimo ou medo de assumir um compromisso. Agora, quando você olha para o mundo, nessa correria, esse mundo fast food, a gente tem um outro problema, que é um problema da inconstância. A dificuldade em lidar com a imaturidade própria, ou a imaturidade dos outros, que transitam no meio da igreja. E isso leva muitas pessoas a frustrações, a decepções. Por isso que quando você fala de pessoas chamadas desigrejados, é uma categoria de pessoas que saíram da igreja e dizem, eu amo a Deus, mas odeio a igreja. Porque teve um problema com o irmão, teve um problema com o pastor, teve um problema com o líder. E também as dúvidas, porque todo mundo já tem uma insegurança com relação ao desconhecido. E faz questionamentos sobre a própria capacidade, que ela pode gerar a paralisia no exercício do dom. Então essas pressões desviam o foco da fé, fazendo com que as pessoas priorizem interesses próprios acima do serviço a Deus, ou do serviço ao próximo.
Então, quando você fala de que o dom, ele precisa ser reavivado, existe um contexto de coisas acontecendo para combater sobre o reavivar desse dom. Segunda coisa que a gente entende nessa questão desse dom que vai apagando na vida das pessoas, são os sofrimentos da vida. Porque um dom ele pode se apagar quando alguém enfrenta o silêncio de Deus, quando ora e não houve resposta. Quem de nós não experimenta isso, irmãos? Às vezes nós somos como o apóstolo Paulo: Senhor, tem um espinho aqui na minha carne. Ele diz: a minha graça te basta. E se a gente não tiver revelação de Deus para entender isso, esse espinho na carne, de repente vai atravessar nosso coração. Por algum tempo, às vezes as pessoas se consolam com o ensino de que Deus tem o seu tempo para resolver um problema, mas quando não acontece no tempo que a gente imaginou, isso pode virar uma desilusão. Nós sabemos, irmãos, que precisamos orar pelos nossos filhos, afastados de Deus, mas por quanto tempo? Sabemos que precisamos orar pela saúde das pessoas queridas, mas até quando? Oramos pela saúde de pessoas e elas morrem. Oramos pela recuperação de pessoas e elas continuam sofrendo. Entende? Quando você está dizendo: eu vou exercer meu dom da fé para mim vencer todos os embates, mas e aí? Como é que você lida com isso? Isso cansa, isso debilita a fé das pessoas, que deveria ser para todas as áreas, para todo o tempo, em todas as situações. Percebe? Deus não é só para a vida religiosa, mas é para a vida toda, para todas as suas escolhas, para todas as suas decisões. Mas a pergunta que muitos fazem aqui é: vale a pena servir a Deus? Outra coisa que vem como força para apagar o dom na vida das pessoas: o cansaço da igreja. O que acontece na igreja? Por vezes na igreja sobram línguas para criticar destrutivamente, falta braços para fazer as coisas acontecer. E quem estiver fazendo terá que ter uma convicção para não permitir que o dom seja apagado. Por isso você precisa rever a sua vida e se alistar no grupo que usa os seus braços para trabalhar e nunca que usa a língua para destruir. Por vezes na igreja, irmãos, sobram dedos para apontar os erros e faltam ombros para sustentar quem quer ficar firme. A tendência humanista competitiva também cresce no meio da igreja, de modo que o fracasso de um crente muitas das vezes é comemorado até pelos próprios crentes. E se uma pessoa errou no passado, as pessoas acham que ela vai continuar errando a vida toda. É triste saber, irmãos, que tem pessoas que precisam trocar de igreja para recomeçar suas vidas, por não se acertar e nem serem aceitas onde estão, por causa dos seus erros. Então, a igreja de Cristo, ela é diferente. Por isso, você precisa ver onde estar e ser um ombro para quem precisa. Por vezes na igreja, irmãos, sobram olhos para ver as brechas e falta disposição para tapar alguma dessas brechas. Por vezes na igreja sobram pernas para correr dos compromissos e falta vigor para se pôr no caminho. Nós nos esquecemos que quando não nos empenhamos na solução dos problemas, nós somos parte dos problemas, ou às vezes somos o próprio problema. A gente precisa fazer essa leitura, porque quando eu estou dizendo assim: Timóteo, reaviva o dom que é em você, como é que se aplica na sua vida? Eu estou ajudando você a pensar. Por vezes na igreja, irmãos, sobra cérebro para discutir temas irrelevantes e falta inteligência e criatividade para encontrar soluções novas para um tempo novo que tem muitas carências. Então a gente precisa pensar isso. Como perdemos tempos com coisas sem importância e irrelevantes. E por ser
precisa ver como você está a empregar a sua inteligência para discutir soluções criativas para todos os problemas da igreja, no que diz respeito ao alcance do evangelho e do modo como ele continua alcançando a sua vida. Porque muitas das vezes as pessoas vêm embalado para a fé, mas chegam no meio da igreja e elas acomodam. E começa a ver que a igreja não é uma casa de santos, mas é um hospital cheio de gente doente. E o único que é sã aqui é o médico Jesus. Mas porque a minha doença não é um câncer, é só uma unha encravada, eu posso criticar do problema do outro. Entende, irmãos, a profundidade do que é que vai fazendo que o dom seja apagado na vida das pessoas. Por vezes na igreja, irmãos, sobram palavras de compreensão e entendimento, e faltam ações de compreensão e entendimento. Por isso é que há muita gente cansada na igreja, e que logo ficará cansada de Deus. E muitas acabam se afastando de Deus, literalmente. A gente cansada por ter feito muito e acabou sufocada pela incompreensão e pela crítica. A gente cansada por não ter feito nada, que se cansou da sua própria acomodação. A gente cansada de esperar atitudes coerentes. Por isso que as pessoas criticam a própria igreja. Entende? Nós não somos perfeitos. O que forma uma igreja, irmãos? Famílias. A igreja é reflexo da família. Família fria, igreja fria. Família desunida, igreja desunida. Família desorganizada, a tendência de ser uma igreja desorganizada. Percebe? Somos família. A igreja é reflexo da família. Agora, se você pensa, não, a minha família, eu cuido dela, eu coloco ela nos eixos, nós temos uma meta, nós temos propósito, nós somos unidos, nós oramos, buscamos a Deus, tememos a Deus, procuramos fazer o que é certo, honramos a Deus, honramos as pessoas, respeitamos as diferenças. Você vem para a igreja, isso vai ser evidente, entende? Vai ser um reflexo. Se isso não acontecer, irmãos, vocês vão ter um pastor querendo desentortar rabo de cachorro. Entende? Então, você recebe a palavra vem na sua vida. Deus mudou você. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. A palavra é uma só para todo mundo. A Bíblia é a mesma. Você lê a mesma coisa que todo mundo lê. Então isso é o ponto. Então o que pode, além de as pressões da vida, os sofrimentos da vida, o cansaço da igreja, o que pode apagar o dom na vida das pessoas? Então aqui talvez seja um maior problema, o cansaço de Deus. A gente cansada de Deus, embora raramente confesse, porque o acesso a Deus é fácil demais. Nós temos um Deus que está disponível 24 horas por dia. Não há qualquer exigência para falar com Ele. Não há lugar especial que se fala com Ele. Jonas falou com Ele dentro de um peixe. Elias falou com Ele do interior de uma caverna. Moisés falou com Ele no meio do deserto. Daniel falou com Ele dentro de uma cova de leões. Sadraque, Mesaque e Abednego falou com Ele dentro de uma fornalha que estava pegando fogo, matando as pessoas que passavam na porta. Percebe? Não há uma posição para se falar com Deus. Pode ser em pé, pode ser deitado, pode ser ajoelhado, pode ser com mãos para cima, pode ser com mão para baixo, pode ser com mão posta. Você pode falar com Ele olhando para o céu, você pode falar com Ele olhando para a terra. O problema é que não podemos banalizar Deus por Ele ser gracioso demais. Entende? Por eu ter acesso a Ele a qualquer hora, Ele é segundo plano na minha vida, Ele não é primeiro. Esse é o grande problema, quando a gente vai perdendo a essência do dom que é em nós. Porque eu tenho um Deus que é fácil. É como eu chamar meu cachorrinho, ele vem na hora, não importa se eu acabei de dar um chute nele. Percebe? Não importa se eu dei uma bronca nele, não importa se eu deixei ele dormir na chuva lá fora.
Não importa a maldade que eu fiz com o meu cachorro, mas a hora que eu bato o dedo, a hora que eu assovio para ele, ele vem alegre. Entende? Às vezes o nosso relacionamento com Deus é nesse nível. É um Deus utilidade. É um Deus que me faz bem. É um Deus que me livra da morte. É um Deus que me livra dos problemas. É o Deus que me prospera. É o Deus que abre porta. Queridos, Deus é tudo isso mesmo. Mas a gente precisa viver um nível diferente de fé para chegar a nível que Jó chegou. Porque Jó, que era um homem reto, íntegro, temente a Deus e se desviava do mal, Deus permitiu que o diabo jogasse algumas setas nele para ver o nível de fidelidade que ele tinha. E aí Jó, num contexto de maior sofrimento, ele fala assim: ainda que ele me mate, nele confiarei. Percebe a diferença? Se Deus não fizer, eu não quero. Se Deus não abrir essa porta, eu não aceito. Se Deus não responder onde eu pedi, eu estou fora. Percebe? As pessoas são assim. Qualquer decepção, qualquer frustração, qualquer contrariedade, estou fora, não conta comigo. Seja casamento, seja família. As pessoas simplesmente rompem na sua vida todo esse contexto. Então, irmãos, não há posição para se falar com Deus, mas é preciso estar em pé. Percebe? Para Ezequiel, Deus falou com ele: ponha-se de pé que eu vou falar contigo. Ou seja, você tem que estar de pé, você tem que estar com o coração aberto, você tem que estar entendendo a abrangência do poder de Deus e a essência humana de que nós somos pó e nada merecemos. E Ele já nos deu o céu, Ele já nos deu certeza, já perdoou os nossos pecados, já trabalhou muito na nossa vida e vem trabalhando dia após dia. Parece-nos que é uma preferência para a vida de muitas pessoas de um Deus carrancudo, de um Deus punitivo, um Deus vingativo. Parece que alguns nasceram no Evangelho e sentem saudade de um tipo de vida que nunca tiveram. A gente esquecida da sua salvação, da sua santa vocação. E Paulo fala isso para Timóteo. Aqui no verso de número 9, ele diz isso: o Deus que nos salvou, que nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Percebe que ele está dizendo aqui? Que Deus nos chamou não foi por causa das nossas obras, porque quando Deus nos chamou, Ele nos tirou do pecado, Ele nos tirou do mundo, Ele nos tirou de um contexto de trevas, de separação de Deus, de morte. Isso aqui é morte espiritual. Percebe? Quando Ele nos chamou, o nosso contexto era totalmente diferente de hoje. Depois que você entendeu o plano da salvação, depois que você confessou a Jesus como seu Salvador pessoal, você entendeu que quando Deus olha do céu para a terra, Ele só vê dois tipos de pessoas: os filhos e as criaturas. Todo mundo é criado por Deus, mas para você se tornar filho de Deus, existe uma condição. João capítulo 1, verso 12: a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a autoridade de se tornarem filhos de Deus. A condição, a possibilidade, quando você crê no nome de Jesus, isso se torna possível. Então, Ele nos chamou nessa condição. Há muita gente triste com a sua fé, irmãos, por mais estranho que pareça. Se somos salvos e estamos cansados, é porque esquecemos que somos salvos, ou porque a salvação produz tristeza em nós. Percebe? Tem gente que fala assim: os crentes, tadinho dos crentes, os crentes os não pode, não é? Os crentes é cheio de limitações. Não, nós não somos os crentes que nós não podemos. A Bíblia ensina para nós o seguinte: todas as coisas me são listas, mas nem todas convêm. Então ele está falando de um filtro natural, que quando você abraça a fé, o próprio Deus vai te revelando que nem todas as coisas são listas. Por isso que você não come de tudo, você não fala de tudo, você não acredita em tudo, você não vê tudo.
Percebe? Você não põe todas as emoções para fora. Você coloca limites, porque há coisas que a gente vai fazendo e vai extrapolando. Aí você precisa construir essas verdades na sua vida para levar a sua vida numa direção correta. Na verdade, irmãos, na linguagem do salmista, Salmo 51, verso de número 12, ele fala assim que falta a muitas pessoas a alegria da salvação. Salmo 51, 12, Davi, depois que ele havia cometido aquele pecado, ele fala assim: devolve-me a alegria da tua salvação. Ora, se Davi, que era o rei, estava orando nesse nível, ele tinha consciência do que tinha acontecido. O que é que foi que fez Davi perder a alegria da salvação? Ora, os próprios pecados de Davi. O seu adultério com Betseba, foi um abismo chamando outro abismo, que ele mandou matar o marido de Betseba. Percebe? Ele escondeu isso, ele mentiu sobre isso. Então, o que acontece? Toda vez que a gente vive e armazena pecado na nossa vida, isso aqui é um princípio forte que a gente precisa entender. Por isso que ele está falando, sustenta com um espírito pronto a obedecer. Aí é uma relação que você desenvolve com Deus naturalmente. Pelo fato de você conhecer a Deus, de você amar a Deus, de ser instruído por Deus, então você mostra o seu amor para com Deus quando você obedece. Percebe? Não existe amor a Deus fora da obediência, irmãos. Aí você vai ver, entender o que diz Provérbios capítulo 28, verso de número 13, quando ele fala assim: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e abandona encontra misericórdia. Muda essa versão aí, coloca na corrigida para mim essa versão, por favor. Ele fala assim: ó, quem encobre as suas transgressões, agora que ele usa uma palavra radical, nunca prosperará. Vocês sabem que a palavra prosperar, ela não está ligada a questões financeiras. Percebe? Porque a Bíblia diz que na casa do justo há prosperidade e riqueza, são coisas diferentes. Alguém pode ser rico, mas não pode ter prosperidade física, pode não ter prosperidade familiar, pode não ter prosperidade no casamento, pode não ter prosperidade nas suas emoções, pode não ter prosperidade nos seus relacionamentos. Percebe? Então, quando ele está falando nunca prosperará, não é só que você não vai ganhar dinheiro, porque o dinheiro, a Bíblia diz que Deus abençoa a vida das pessoas. O sol nasce sobre bons e maus e a chuva desce sobre os justos e injustos. Ou seja, Deus abençoa o trabalho. É com o suor do seu rosto que você vai trabalhar e ganhar o seu sustento. Então Deus abençoa isso. Agora, quando ele está falando de prosperar, ele está dando uma abrangência de coisa, que no final você não vai cair naquela parábola daquele homem rico, que Jesus falou assim: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então essa é uma verdade que a gente precisa trazer para a nossa vida. Então, o que a alegria da salvação ela produz na nossa vida? Ela produz na nossa vida uma adoração vibrante, uma alegria que produz uma vida ativa, cheia de dom. Então, quanto maior for essa alegria no seu coração a respeito daquilo que Deus já fez na sua vida, mais é o seu envolvimento, o seu compromisso, o seu despertamento, a sua entrega, o seu quebrantamento. Então, irmãos, veja como você está, para você não banalizar o dom de Deus. Você precisa viver esse dom no seu relacionamento com Deus, que é compassivo e que também é um Deus zeloso. E Deus zela da sua santidade e também zela da santidade dos seus seguidores. Percebe que você nunca vai construir essa ideia dos dons de Deus sozinho. Há uma parceria. Existe a parte de Deus, mas existe a sua parte. Então era isso que Paulo está falando. Reavive o dom que há em você, torna vivo esse dom, faz ele vir à tona. Então, irmãos,
como é que você pode reavivar o dom de Deus na sua vida? Reavivar, irmãos, é um chamado a retornar ao primeiro amor. Percebe? Quando você olha lá em Apocalipse, você vê Apocalipse capítulo de número 2, verso de número 4, quando as cartas começam a ser escritas. A primeira carta é a carta de Éfeso. E na primeira carta, no verso de número 4, Paulo fala assim, ó: eu tenho contra você que você abandonou o seu primeiro amor. Percebe? Ele estava falando para uma igreja. Ele estava falando para crentes. E ele estava falando para as pessoas que tinha alguns sinais na sua vida. Você quer ver? Volta ao verso 2. Volta aí. Conheça as suas obras, o seu trabalho árduo, a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que se dizem apóstolos, mas não são. Você descobriu que eles eram impostores. Olha o verso 3. Você tem perseverado e suportado sofrimento por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Agora, como é que o verso 4 pode ser verdade? Você abandonou o primeiro amor. Porque nós podemos fazer as coisas mecanicamente. E é isso que a gente chama isso de religiosidade. É isso que a tradição religiosa faz em nós. Nós acostumamos a fazer as coisas num ritual. Percebe, irmãos? Essa é a diferença da religião e do evangelho de Jesus Cristo. A religião é um método humano para alcançar Deus. O evangelho é a ação de Deus para alcançar o homem. Então, quando ele está falando, você abandonou o primeiro amor, ou volta à prática das primeiras obras, ele está falando justamente de você viver esse amor intenso quando você aceitou a Cristo como seu Senhor e Salvador, quando você começou na vida cristã, naquela motivação, naquele impacto, naquela preparação, nos primeiros momentos da leitura da palavra, quando você orava, quando você chorava, quando você foi batizado com o Espírito Santo, quando você tinha paz interior, quando a sua vida mudou. Percebe? Quando você participou da primeira ceia. Ele está falando de uma motivação, empolgação que vem na vida das pessoas, quando esse amor ele entra e acontece na vida das pessoas. Então ele está dizendo que as pessoas podem perder isso e continuar na igreja, fazendo, suportando, falando, né? Às vezes até pregando. E isso é uma coisa muito comum. Então, irmãos, aqui revivar é chamar a retornar ao primeiro amor. Aí, não existe uma metodologia diferente para você crescer espiritualmente. Percebe? Por isso que toda a verdade de Deus, você vai vir pela palavra. A palavra vai ser um diferencial na sua vida. Como é que você sabe que Deus existe? Como é que você sabe que o diabo é real? Como é que você sabe que existe céu e inferno? Como é que você sabe que existe vida depois da morte? Como é que você sabe que seus pecados são perdoados? Gente, é pela palavra. A palavra é que te revela essas verdades de Deus. À medida que você traz essa palavra para a sua vida, então as suas convicções são construídas. Toda vez que você crê em coisas erradas, você vai falar errado, você vai orar errado, você vai decidir errado, você vai para caminho errado, você vai tomar decisões erradas, porque você creu errado. Entende? E no final, nesse erro, até a salvação, ela não vai acontecer. Porque o caminho foi errado, é uma tangente que você pegou, ao invés de pegar a linha reta. Então é isso que está falando, é cultivar uma vida de oração, a leitura da palavra, né, para você manter o foco, para você manter o seu pensamento alinhado com os pensamentos de Deus. Porque os pensamentos de Deus, como diz lá Isaías, capítulo de número 55, o verso de número 8, ele fala assim: os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Mas o que ele fala no verso 9? Os céus, como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos,
e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. O que a gente precisa, irmãos, aqui então nessa vida? Alinhar o nosso pensamento com Deus, alinhar o nosso caminho, a nossa trajetória com Deus. Porque se você alinhar seu pensamento, você vai pensar o que é certo, percebe? Esse é o ponto de partida. Por isso que há uma instrução que fala assim: cuide dos seus pensamentos, eles vão se tornar palavras. Cuide das suas palavras, elas vão se tornar atos. Cuide dos seus atos, eles vão tornar hábitos. Cuide dos seus hábitos, eles vão definir o seu caráter. Cuide do seu caráter, ele vai definir o seu futuro. Percebe? Começa com o pensamento. Por isso, quando a gente alinha o nosso pensamento com o pensamento de Deus, tudo pode mudar na nossa vida para melhor. Aleluias. Glória a Deus. Se você tem pensamento alinhado com Deus e caminho alinhado com Deus, você vai chegar no lugar certo, no tempo certo, na hora certa. Deus não chega atrasado. Ele sabe das suas necessidades, o que você precisa para alcançar os seus resultados. Então o dom precisa ser exercido, ele não é para ser guardado. Ele deve ser usado no serviço ao próximo, na missão, superando todo o contexto de apatia. Precisa ser colocado em movimento, ação, intencionalidade, produtividade. Reavivar o dom, irmãos, é retornar ao caminho de Deus, é superar os pensamentos negativos, vencer as dificuldades, as perseguições, é não deixar esse dom adormecer. Era isso que Paulo então estava dizendo para Timóteo. E ele fala para Timóteo, porque Timóteo tinha um histórico. Quando você olha sobre a vida de Timóteo, no 2 Timóteo capítulo de número 1, verso de número 4, Paulo fala assim: Timóteo, eu lembro-me das suas lágrimas, eu lembro do desejo muito ver você, para que a minha alegria seja completa. Ele está mostrando aqui, ele fala assim, no verso 5: recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido também de que habita em você. Entende que aqui já havia um histórico de formação, de instrução de pai para filho. Havia uma geração de pessoas que temiam a Deus, que criam em Deus. Percebe? É diferente. O meu pai não foi um cristão. Meu pai, os irmãos conhecem a história dele, eu já falei com vocês aqui. Meu pai, apesar de ser um homem trabalhador, honesto, mas meu pai foi alcoólatra, morreu aos 64 anos com cirrose hepática. Eu não tive essa formação por parte do meu pai. Eu tive uma instrução por parte da minha mãe, que de certa forma me ajudou. Mas imagina aquelas pessoas que têm vindo já num histórico, igual a pastora Iracema, que o avô dela era um cristão, o pai dela era um cristão, e na verdade o avô dela não era só um cristão, era um pastor. Se converteu num contexto dos mais complicados. A irmã, a filha do vô de Valdivino, morava na fazenda, e a menina caiu de um pé de goiabeira e quebrou o quadril, e naquela época ficava engessado do tornozelo até aqui na região do peito, por baixo do braço, engessava tudo, só soltava as genitálias e a parte de excreção. E lá naquela época onde eles moravam, o lugar mais próximo era Araguari, ficava engessado, a previsão era 6 meses. E nessa questão de previsão, ela começou a enfrentar alguns contextos de coceira, e ela arrumou uma varinha escondida e começava a coçar. E aquela varinha, ela foi acomodando um algodão numa determinada região da perna, e aquilo foi granguenando ali a perna dela para num contexto de apodrecer. Só que ela sentia aquela dor, mas achava que era desconforto. Naquela época não tinha os instrumentos que tinha hoje. Imagina, cerca de 60 anos atrás. Aí chegou uns crentes lá na fazenda dele, que na verdade era parente, era o pastor Albino Boaventura, que morreu, que passou ali de Goiânia.
Chegou lá e, nós viemos aqui porque Jesus alcançou a nossa vida. Não, eu não acredito nisso não. Eu tenho meu oratório aqui, eu tenho meu santo. Não, mas Jesus pode fazer e tal. E nós vamos orar pela sua filha, ela vai ser curada. E nós vamos tirar o gesso. Você está louco? Ele falou assim, se nós orar por ela e Jesus não curar ela, nós pagamos toda a despesa para levar ela lá em Araguari, para colocar o gesso, tudo aquilo que o médico falar, nós assumimos a despesa. Aí ele, mas então faz o que você está falando aí. Cortaram a menina, irmãos, e aí vira a questão da perna. Irmão, Jesus curou ela daquela quebradura. Jesus curou ela daquela gangrena. E o evangelho entrou na família. Percebe como a gente vai vendo a história do que Deus trabalha na vida das pessoas? Então, Paulo está falando que Timóteo, ele tinha uma história familiar, de fé, de resultados, de oração, de intercessão, de aconselhamento. Isso é muito, muito diferente, irmãos. Quando às vezes você está começando na fé agora, você não tem um histórico de pai e mãe, de pessoas que têm uma fé convicta, conhecedor da verdade da palavra de Deus. Então, se Timóteo, que já tinha sido separado, que já tinha ungido, que já tinha todo um histórico sobre a vida dele, ele podia arrefecer no ânimo, no contexto ao dom de Deus, na sua fé com Deus. Imagine nós. Então, esse é o ponto da disciplina espiritual, para você não desconcentrar dessa verdade, para você não perder esse foco, para você entender que o Espírito Santo, do mesmo jeito que habitava em Paulo e habitava em Timóteo, ele habita em nós, ele habita na igreja. E a gente lança a mão de todo esse recurso espiritual para implementar as mudanças necessárias na nossa vida para crescimento espiritual. Amém, irmãos? Coloque-se de pé, eu vou orar com você. Onde é que o Espírito Santo precisa soprar na sua vida nessa manhã? O que está perdendo a essência na sua vida? Onde é que tem muita cinza? Muita cinza, irmãos, é igual folha na figueira sem frutos. Percebe? É igual a ferrugem forte no ferro que ele não funciona. Então, alguma coisa precisa vir de fora, do alto, para trabalhar na nossa vida. E eu quero dizer para você, se você está nesse propósito, entendendo essa verdade espiritual, Deus essa manhã vai visitar seu coração, a sua parte mais íntima, onde você precisa de que Deus faça algo em seu favor. Então coloque a mão sobre o seu coração, eu quero orar. Pai, em nome de Jesus, nós aqui estamos, ó Deus, diante da tua palavra, nesse momento de comunhão, de fé, orando e falando contigo. Pai, quero pedir que de modo como a tua palavra foi pregada, e identificando os pontos que podem gerar, ó Deus, essa falta de vigor espiritual, onde esse dom vai perdendo a sua força e o seu brilho, ó Pai, na vida das pessoas. Eu quero pedir que o Senhor visita agora, nesta manhã, o teu povo, a tua igreja, os teus filhos, os teus servos, homens, mulheres, esposos, esposas, maridos, pais e mães, filhos. Senhor, visita, Senhor, a tua igreja, visita o teu povo, visita gerações, responde aqui, Senhor, fala aqui, Senhor, nessa noite, traz consciência nesta manhã, traz consciência na vida dos teus filhos, traz o entendimento dessas verdades, Senhor, tira toda a cegueira espiritual, meu Deus, que cada um saiba se posicionar diante daquilo que é necessário, para que esse dom nunca perca a sua força, para que esse dom, ele continue, Senhor, crescendo, mostrando-se evidente, gerando resultados na vida das pessoas. Eu quero orar, ó Deus, pedir que o Senhor nesta hora visite cada coração, aonde, Senhor, este homem, esta mulher estão identificando as suas limitações e debilidades. Traz o renovo, Senhor. Meu Deus, reaviva, Espírito Santo sopra, Senhor, perdoa pecados, Senhor, muda a história, Senhor, dessas vidas. Eu quero orar e abençoar, Senhor, a sua igreja, em nome de Jesus.
com toda a sorte de bênçãos. É assim que eu oro e peço ao Senhor. Amém, amém, graças a Deus.